Na história da humanidade, sempre houve uma grande preocupação com a justiça em tempo hábil, como forma de harmonizar a sociedade e coibir outros atos criminosos. Porém, a justiça por si só já nos remete à balança, estando aí incluído o equilíbrio entre a pressa e a necessidade de maturação. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como apregoa a sabedoria popular. A sociedade está a exigir cada vez mais pronto atendimento. A pressa e a impaciência são as marcas da era tecnológica, que nos permite fazer várias coisas de uma só vez. É como se tudo pudesse ser realmente instantâneo. Mas é preciso ter discernimento para saber o que pode ser mais ou menos veloz. Penso que a súmula vinculante nos remete a essa questão. Traz insegurança uma decisão tardia. No entanto, pode causar o mesmo sentimento a decisão precipitada. O mais importante é sempre ter em mente o dinamismo da vida e do direito, a exigir renovação contínua. A sociedade não quer esperar. Até que ponto pode-se atender a esse apelo? A súmula vinculante nos aponta para casos repetitivos ou em que a jurisprudência se encontra pacificada. Muito se tem discutido sobre as possíveis vantagens e desvantagens da adoção das súmulas vinculantes. Entre as vantagens, argumenta-se a possibilidade de conferir um tratamento isonômico aos jurisdicionados, a maior previsibilidade que pode ser atribuída aos julgados, a possível agilização e desafogamento das atividades judicantes e o atendimento aos anseios sociais por uma justiça célere e eficaz. Entre as desvantagens, fala-se do enfraquecimento do limite entre a função jurisdicional e a função de legislar, o empobrecimento da argumentação jurídica, a ofensa à liberdade de convicção dos magistrados, a intensificação do poder conferido ao Supremo Tribunal Federal, problemas com a interpretação da nova súmula e a possível ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. São questões que merecem o debate, sem adoção de posições acirradas, mas tendo como foco principal o interesse do cidadão, o fortalecimento da instituição judiciária e o aprimoramento social. Sendo assim, considerando o grande alcance do tema proposto, a equipe da Escola Judicial Desembargadora Décio Fernandes, em parceria com o Instituto Vitor Nunes Leal, convidou importantes pensadores para falar sobre o assunto. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Antunes Rocha, o ministro Sepúlveda Pertence, a desembargadora Mônica Cifuentes, a professora Mônica Sete Lopes. Permito-me destacar a presença da ministra Carmen Lúcia, sempre disponível para atender às solicitações do nosso Estado, pois com muito orgulho é uma jurista que Minas oferece ao Brasil. Com sua cultura, altivez e independência, tem sido referência no Supremo Tribunal Federal. Honra-nos ainda com suas presenças a desembargadora federal Mônica Cifuentes, que também é mineira de Belo Horizonte, doutora em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa e autora de diversos artigos doutrinários, bem como a magistrada do trabalho Mônica Sete, doutora em Filosofia do Direito, professora de cursos de graduação e de pós-graduação da Faculdade de Direito e do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG. Não poderia deixar de citar os componentes debatedores deste tribunal, desembargadores José Edgar Pena Morim Pereira e desembargador Armando Freire, que também participam desse seminário e abrilhantam o nosso tribunal. Sabem-se que os magistrados precisam administrar no dia a dia uma intensa agenda relacionada à atividade judicante. Aceitar convites como este demonstra compromisso com o aprimoramento da justiça e é um ato de desprendimento. Agradeço a essas grandes personalidades aqui reunidas, devotadas à justiça e à sociedade. É papel das escolas judiciais disseminar o conhecimento, valendo-se da sabedoria daqueles que se destacam no mundo jurídico. É importante dizer que esse brilhantismo, resultado de anos de grande dedicação e renúncia. Muito obrigado, que esse seminário possa trazer mais luz para a função judicante, aperfeiçoando os nossos trabalhos
e a nossa capacidade de atuar em prol do cidadão. Muito obrigado. Com a palavra, o ministro Sepúlveda Pertence. Eminente desembargador Fernando Caldeira Brant, que preside os trabalhos de hoje, eminente desembargador corregedor geral de Justiça Antônio Marcos Alvim Soares, senhores desembargadores, minha prezada amiga ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, desembargadora Mônica Cifuentes, senhoras, senhores. O Instituto Vitor Nunes Leal nasceu sob a inspiração militante da escritora Vera Brant, de um pugilo de amigos que não conseguem esquecer a figura marcante do ministro Vitor Nunes Leal. E tem patrocinado e promovido em vários locais do país seminários, estudos que, ao mesmo tempo, convocam o mundo jurídico à discussão de temas relevantes da atualidade e recordam a figura de Vitor Nunes. É com a maior satisfação, neste salão, para mim, tão significativo, porque aqui, residente a pouco mais de 100 metros, foi que, driblando a vigilância dos guardas e assistindo aos grandes júris da minha adolescência, aconteceu algo de bom para a medicina, que perdeu um médico frustrado. Algo de lamentável para o direito, que ganhou mais um bacharel. Satisfaz-nos que este primeiro encontro do Instituto Vitor Nunes Leal, em seu estado, em Minas Gerais, tenha o copatrocínio da Escola Judiciária Desembargador Edésio Fernandes, de tão notáveis tradições no mundo jurídico brasileiro. E quisemos marcar por duas vezes, ou por dois laços significativos, este primeiro evento do Instituto Vitor Nunes Leal em Minas Gerais. A primeira, escolhendo o tema súmula vinculante. Coroamento, depois de anos e anos de discussão, de uma das contribuições inesquecíveis de Vitor Nunes à modernização do judiciário brasileiro. E para falar sobre o tema, vamos buscar uma juíza que honra hoje no Supremo Tribunal, que continua hoje no Supremo Tribunal Federal a honrar a tradição de Minas naquela casa, dando-lhes alguns dos seus maiores juízes. Com grande satisfação, agradecendo ainda ao escritório de advocacia Décio Freitas, pelo patrocínio do evento, que passo a palavra à ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha.
Senhor presidente desta sessão, desta mesa, senhor desembargador corregedor, minha querida amiga desembargadora Mônica Cifuentes, como é de sabença notória,